Fala, gurizada, canal Mundo Esportivo. Estamos aqui no vídeo de hoje para falar um pouco, atualizar aí como é que tá a situação dos gaúchos, a nossa atualização semanal de como é que tá os times gaúchos nas principais competições do Brasil no futebol. Vamos começar falando da dupla Grenal, né, que tá na Série A do Campeonato Brasileiro. E falando do Inter primeiro, né, teve uma eliminação dura ontem no Beira-Rio, com seu torcedor apoiando a todo momento, mas infelizmente, né, perdeu muitas oportunidades e foi eliminado pelo Fluminense, uma virada incrível, o Germancano jogando demais. Mas acontece, o Inter é a principal competição do Internacional, era a Libertadores, né, prioridade total. Tanto é que essa prioridade rendeu maus resultados no Campeonato Brasileiro. O Inter é apenas o 14º colocado da competição. Lembrando que a gente está entrando aí na 26ª rodada, então a gente tem mais 12 jogos pela frente. E o Inter está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Situação preocupante. O Inter não tem time para cair, tá? Dominou o jogo ontem contra o Fluminense, que também é uma boa equipe. Só que a falta de aproveitar as oportunidades, né? Criou chances, não aproveitou. E escanteou muito o Campeonato Brasileiro. Tá, como eu falei, então a 3 pontos da zona. Pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo. Lembrando que a gente está falando aqui de Inter e de Grêmio, né? E o próximo jogo, ele é o Clássico Grenal. Vai ser no Beira-Rio. Dependendo do resultado, se o Inter perder e combinado com a vitória do Santos, vitória do Goiás e vitória do Vasco, o Inter vai entrar na zona de rebaixamento. E o Inter já está numa certa crise, né, nos últimos anos. O torcedor quer título, mas está bem complicada a situação. Mas o técnico Kudê está fazendo um bom trabalho, sim, mas vai precisar ter um foco no Campeonato Brasileiro a partir de agora, né? Talvez buscar um G6, tentar uma Libertadores. Não é impossível, mas o Inter precisa principalmente se afastar o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento. Mas agora vamos falar do Grêmio. O Grêmio também está se preparando para o Clássico Grenal. Teve essa semana de parada aí para ajeitar algumas coisas, fazer treinamento. O técnico Renato Portaluppi ajeitar o time. Na última rodada não venceu o Fortaleza, que também poupou os jogadores. O Fortaleza está na final da Sul-Americana, né? Confirmou a classificação no meio de semana. E o Grêmio não aproveitou isso, né? Não venceu fora de casa. Inclusive o Grêmio tem um retrospecto péssimo fora de casa. A última vitória do Grêmio foi contra o Bahia há 3 meses atrás, foi em julho. Então o Grêmio precisa, se quer sonhar com o título da competição, tem uma porcentagem para ganhar, tem uma pequena porcentagem ali de chances de ganhar, né? O Grêmio está fazendo uma ótima campanha para quem voltou da Série B, em desconfiança. O Grêmio está com 44 pontos, está a 8 pontos do Botafogo. E precisaria aproveitar a má fase do Botafogo, que está trocando de técnico, está vindo de resultados péssimos. Nos últimos 4 jogos são 3 derrotas e um empate. Então o Grêmio pode sim. Se tem time para chegar lá, vai depender. O Grêmio demonstra no meio do campeonato muitas irregularidades. E precisa acertar essa questão e precisa vencer fora de casa. O grande desafio agora vai ser o Clássico Grenal. Mas para objetivos da temporada, que seria a vaga na Libertadores, o Grêmio está muito bem encaminhado. Precisaria manter o que já vem fazendo, né? E procurar essa regularidade. Em relação ao time, não deve ter surpresas muito grandes em relação à escalação. Renato deve vir com um time que já vem utilizando. Tem a volta do Vila Sante, que vai ajudar a melhorar a marcação do Grêmio. Pode contar aí com a volta do Luan também, que não viajou no último jogo lá para Fortaleza, estava treinando separado. Pode pintar aí como uma novidade no time do Grêmio, como uma opção, na verdade, no time do Grêmio para enfrentar o Inter. Então tem ingredientes para ser um grande jogo. Grêmio na parte de cima da tabela, Inter na parte de baixo, vai ter que rejuntar os cacos e começar de novo. E o Grêmio tá sonhando ali, talvez um título, né? Por que não? Vamos falar agora de Série B também, porque tem gaúcho na Série B, né? O Juventude está fazendo uma ótima campanha. Vem de 3 vitórias seguidas na competição, assumiu ali o posto de 3º colocado, 31ª rodada, né? Ou seja, faltam 8 jogos para terminar o campeonato da Série B
O Juventude tá na luta aí para subir, né? O Juventude caiu ano passado, fez uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Vitória da Bahia e o Sport estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente, né? Tem uma diferença aí de 5 pontos do Juventude para esses dois, então o Juventude, além de subir, pode sim sonhar com o título da competição, tá vindo muito bem. Vai enfrentar o Tombense, que tá lá na parte de baixo da tabela, desesperado, também tentando se salvar do rebaixamento. É um jogo fora de casa, o jogo acontece sábado, 3h30, no Almeidão, lá no estádio do Tombense, em Minas Gerais. O Juventude para esse jogo vai contar com algumas novidades que o técnico Thiago Carpini teve que optar. O volante Jean Irmer, no último jogo, recebeu o cartão amarelo, né? Então ele está suspenso nos titulares. E para essa vaga pode surgir duas opções, tanto o Emerson Santos, que entrou no lugar dele no último jogo, ou o Cade, que também é um jogador de características de marcação. Para outra, essa seria a função de volante ali que tá em dúvida para o treinador. E no meio de campo, o Nenê pode estar voltando aí, ele sentiu dores na panturrilha, né? Voltou aos treinamentos e pode ser uma opção, voltando agora para ajudar a equipe de Caxias do Sul a conseguir mais uma vitória, né? O Nenê, que tem uma participação bem importante nessa campanha do Juventude, tá fazendo uma baita temporada. A provável escalação será então o Emerson Santos ou o Cadi, Jadson, Vini Paulista e o Nenê, se ele conseguir se recuperar, e o Tite, né? Na verdade, essas são as dúvidas do meio de campo do Juventude, né? São as únicas dúvidas para esse confronto. Então a gente tem Série C também, do Campeonato Brasileiro, e tem Gaúcho, vai jogar final de semana, e a gente tá falando de São José, o famoso Zequinha, tá tentando aí a subida para a Série B, coisa que vai ser muito bom pro futebol gaúcho. O São José, nessa etapa da competição, tá em terceiro lugar, né? É um chaveamento ali com 2 grupos. No grupo do São José, então, ele tá em terceiro lugar. 2 garantem a vaga pro quadrangular final e pro mata-mata final. E desses 4 que passarem vão ser os que vão subir para a Série B, né? O Brusque já tá garantido. E tá a vaga em aberto, que é entre São José e São Bernardo, né? A princípio. O São José enfrenta o Operário agora no domingo, às 4 horas. O São José vai jogar em casa, no estádio Francisco Noveleto. E vai contar aí com o apoio da torcida nesse jogo importante para garantir o acesso aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa para o São José, lembrando que ele está 2 pontos atrás, do São Bernardo. E o São Bernardo também tem jogos para disputar, né? Então ele vai ter que depender não só de si, e vai ter que secar o São Bernardo e ainda fazer o dever de casa, né? Fazer a sua parte. Aí vai ficar tudo para a última rodada, que a gente vai ter Brusque e São José. São José também vai precisar pontuar pelo menos aí para continuar tendo chance. E vamos ter o Operário de São Bernardo, né? Aí eles vão ter que torcer pro São Bernardo dar uma tropeçada fora de casa contra o Operário. Nessa altura do campeonato, talvez o Operário já esteja eliminado, né? Então, tem grandes ingredientes e esperamos que o São José consiga o acesso para a Série B, né? Para fechar, então, vamos dar uma passadinha no futebol feminino, que não tem rodada esse final de semana, né? Tá rolando o Gauchão Feminino 2023. Então, como não tem rodada essa semana, a gente vai dar uma breve atualização, né? Juventude e Grêmio já estão classificadas para as semifinais, né? Conseguiram a classificação nessa última rodada. O Grêmio venceu o Clássico Grenal, né? 2-1 para cima do Inter e garantiu a classificação. Já o Juventude também se classificou, né? Venceu na última rodada o Brasil de Farroupilha. Então a gente já tem 2 equipes classificadas, que é Juventude e Grêmio, para a semifinal do Gauchão. O Inter está virtualmente classificado, né? Precisa somar apenas 1 ponto dos 6 restantes, então está praticamente classificada. Deve confirmar o favoritismo na próxima rodada. E ainda sobra uma vaga em aberto, que nesse momento está sendo ocupado pelo Flamengo Tenente Portela. Está em 4º lugar. As outras 2 equipes, que é o Brasil de Farroupilha, né, que perdeu para o Juventude na última rodada, e o Elite, seguem com 0 pontos, então estão com chances mais restritas aí de se classificar. Mas a gente vai trazer mais atualizações nas próximas semanas, como não tem jogo agora.
A gente vai deixar para a próxima semana para atualizar melhor o futebol feminino. Aqui no canal a gente vai trazer bastante conteúdo de futebol feminino, que está em alta e a gente precisa incentivar. E para fechar, então, a gente tem a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, né, a Copa FGF, semana que vem. Na próxima semana a gente também vai trazer atualização sobre a disputa desse título, que vai ser entre São José e São Luís. A primeira partida, então, vai ser semana que vem, dia 12, às 3 horas, no estádio 19 de outubro, lá em Juí. A volta vai ser daí no dia 15, 3 dias depois, né? Às 3 horas no Paço da Areia. Então a gente tem aí um título aí para ser disputado entre essas equipes gaúchas. Quem for campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2024 e vai disputar a Recopa Gaúcha com o Grêmio, né, que foi campeão dessa edição do Campeonato Gaúcho. Então é um título bem importante aí, principalmente para as equipes fora do eixo principal aí, para tentar levantar um caneco e conseguir aí uma vaga na Copa do Brasil, que é muito importante, e para disputar o título da Recopa com o Grêmio. Então esse é o nosso resumo semanal dos gaúchos, né? Aqui no canal Mundo Esportivo a gente vai estar sempre atualizando como é que estão os gaúchos e trazendo as principais informações aí do futebol pelo Brasil, tá bom? Muito obrigado.